Está começando mais uma edição do Eu Ouço Gente Morta, podcast quinzenal de terror, com Maxon Lima de um lado, Rômulo Mata do outro lado. One hand. Ó, fazia tempo, hein? Bom dia, boa tarde, boa noite em chinês. Maravilhoso. Senti a musicalidade da coisa, só podia ser chinês. A gente fala pouco de filme chinês de terror aqui. O cinema chinês de terror é riquíssimo, maravilhoso, um dos melhores da Ásia do mundo. A gente fala muito da Ásia, a gente fala muito da Tailândia, né? Tailândia, Coreia do Sul, né? Indonésia, Taiwan. É coisa boa, coisa boa. É isso aí. Antes da gente começar com os temas desta edição, eu queria falar uma coisinha, você que nos ouve, seja lá onde for, que lá no youtube.com/masquehorror, excepcionalmente na semana passada, a gente teve um vídeo, fazia muito tempo que não tinha vídeo lá do Masquehorror. A gente coloca o Eu Gente Morta em formato de vídeo lá, mas esses vídeos mais focados em um tema só, não esse salseiro que é o Eu Gente Morta, essa mixórdia da desgraceira, o Masquehorror ele é mais focado, como por exemplo, Hora do Massacre, que foi uma estreia nos cinemas brasileiros da semana passada, e aí eu fui chamado pra cabine, fui à cabine, fazia muitos anos que eu não ia à cabine e fiz o vídeo. É claro que não é ainda o vídeo naquele formato como era antes, no começo, e foi por muitos anos, na verdade, eu aparecendo e tal, com aquela meia luz e o fundo preto, né? Pra mim era um exercício mesmo. Mas já tá matando a saudade do nosso público aí, cara. Eu vou te falar, cara, eu só fiz porque quando eu escrevi sobre isso, né, no meu Instagram, lá no meu pessoal mesmo, no Twitter, etc., escrevi lá, obrigado Imagem Filmes, obrigado a Cine Comunicação por ter me convidado pra cabine, muitos anos que eu não ia. Vocês querem que eu volte a fazer vídeo daquele jeito? E um monte de gente me escreveu. Pronto. E foi por isso que eu voltei. Eu fiquei muito lisonjeado com isso. Semana que vem já vai ter mais um. Afinal, a gente vai ter a estreia do filme de terror novo do Russell Crowe, que tá nessa empreitada aí de possessão demoníaca. Ele gostou da profissão, né? Mas você sabe o que eu tava lendo? Esse O Exorcismo, que vai estrear, ele começou a rodar antes da pandemia. A pandemia deu uma freada na produção, e retomaram depois. Então foi uma coincidência mesmo o lance do Exorcista do Papa. E aí depois esse. Isso, assim, isso tá gerando muita confusão, né? Porque não tem nada a ver uma coisa com a outra. O filme não tá interligado com o outro. São papéis totalmente distintos. O Russell Crowe, ele tá tentando fazer filme de terror, tá fazendo, aliás. Tava vendo uma entrevista do Russell Crowe esses dias, aí perguntaram pra ele quando que ele descobriu que ele era famoso, assim, né? Aí foi que ele tava na Itália, assim, numa ruazinha lá. De repente ele viu começar um monte de polícia parar, gente parar nas escadas, não sei o que e tal. Aí ele chegou pro guarda e falou assim, Officer, what happened? Aí o cara falou assim, what happening is you, senhor gladiatore. Nossa, quer dizer que só depois do Gladiador. Mas ele já tinha feito muito filme antes disso. Mas o Gladiador foi a explosão de sucesso do cara, né, bicho? Estamos às vésperas do Gladiador 2, hein? Será que vai ser? Não sei. Vou assistir, eu provavelmente vou assistir, sim. Mas é isso, então. youtube.com/masquehorror, fiz lá o vídeo de Hora do Massacre, filme novo de terror nos cinemas. Tenta subverter o lance do slasher, fazer vítimas mascaradas, é um filme ativista. Tem coisas interessantes, eu gosto muito do coletivo de diretores que dirigiu esse filme. A expectativa pra mim era grande por eu já ter assistido outros filmes desses caras. Então, caso você queira saber... E também, Rômulo, eu falei lá no próprio programa, né? Se você quiser comentar qualquer um dos temas dos programas lá do Masquehorror, você fica à vontade. Se você assistir Hora do Massacre e quiser falar a respeito, o Exorcismo semana que vem, se você assistir também quiser falar, fica à vontade. Claro. Qualquer programa, você sabe que, né? Opa. A casa é sua, tanto quanto minha, e é isso. Começamos esse Eu Ouço Gente Morta com uma notícia muito maravilhosa, que é a seguinte: o Sam Raimi vai voltar a fazer filme de terror. O Sam Raimi, que virou diretor de filmão, de produção mega bilhardária, pós o sucesso, na verdade pós o Homem-Aranha ter salvado a Marvel de um período muito sombrio, e o filme dele lá fez um sucesso danado. Não só salvou, né, como virou o que é hoje, né, esse MCU aí, né? Foi assim o começo da coisa, né, na verdade esse MCU começou com o filme do Homem de Ferro. Mas criou o alicerce, ele criou as condições para que a coisa fosse adiante. Não. O primeiro Homem-Aranha vem antes. Claro que sim, mas eu tô dizendo, o formato MCU do jeito que a gente conhece veio no Homem de Ferro, começou do Homem de Ferro pra frente. Sim. Depois eles amarraram com os filmes... Cara, eu não assisto muito desses filmes de super-herói. Tanto que eu nem vi o Doutor Estranho que o Sam Raimi dirigiu, né? Deveria, mas eu sei que tem que fazer uma lição de casa infernal pra entender o mínimo do filme. E eu queria só ver um filme do Sam Raimi. De qualquer forma, o último filme de terror que ele dirigiu foi o Arraste-me para o Inferno, de 2009. Nossa, maravilhoso. Ou seja, todo esse tempo ele se meteu em muitos outros filmes, mas não em terror. E agora, não sei se vai sair ano que vem, mas é um filme que vai se chamar Send Help.
da 20th Century Studios. E estão dizendo que ele é uma mistura de duas coisas. De Náufrago... E de Louca Obsessão. É isso. Do Stephen King, né? E adaptação do Rob Reiner e do Náufrago do Robert Zemeckis, né, cara? Com Tom Hanks, exato. Vai rolar numa ilha, né? Pelo que a gente tava vendo aqui, né? A gente viu essa notícia no Bloody Disgusting, né? Que é um dos sites que a gente adora aqui. Eu Fangoria. Gosto. Fangoria, Arrow in the Head. Isso. E aí, pô, a gente vem trazer pra vocês essas notícias maravilhosas aí do terror. E tô ansioso, hein, cara? Qualquer coisa do Sam Raimi eu amo. Eu adoro, é um dos meus diretores favoritos, com certeza. E a última notícia que a gente teve associada a Sam Raimi, associada a terror, foi que teremos mais filmes de Evil Dead, né? Por conta do sucesso do último, o próprio Bruce Campbell, que ele, apesar de não estar mais aparecendo na franquia, ele é produtor da franquia junto com o Sam Raimi. E o filme fez sucesso e eles tentaram um formato pra fora da floresta. É claro que eles já tinham tentado o formato de muitas outras maneiras, tipo o próprio Army of Darkness, né? Sim, sim. Ou então a série Ash vs Evil Dead. Mas de qualquer forma, enquanto filme, foi o primeiro. E deu muito certo, então teremos mais. Então, a Sam Raimi não dá pra desassociar de terror, querendo ou não, né? Na verdade, ele associou mesmo ao Necronomicon mesmo, né? Que tava lá num cofre, lá no último filme, mas né? o Necronomicon é o que te chama os Deadite, né? É tipo o Lamento das Configurações, do Hellraiser. É sempre o que conecta, o que faz a coisa acontecer, seja lá onde for. Ó, seguindo aqui com uma outra notícia, a gente recentemente teve um evento de Dead by Daylight e anunciaram a data de lançamento do The Casting of Frank Stone, que é aquele jogo focado em narrativa do universo de Dead by Daylight, produzido pela Supermassive Games, que a gente fala muito da Supermassive aqui, Sim. Da franquia The Dark Pictures Anthology, do Until Dawn. Logo mais a gente vai ter uma remasterização do Until Dawn de PlayStation 4, né? A gente vai ter também um novo The Dark Pictures Anthology. Essa galera tá fazendo também um novo Little Nightmares 3 é pela Supermassive, então os caras estão muito ocupados fazendo um monte de coisa. E o The Casting of Frank Stone tá prometido para PlayStation 5, Xbox Series e PC pro dia 3 de setembro de 2024. E o Dead by Daylight é uma coisa que não para, né? Recentemente a Lara Croft foi lançada pro jogo, fazendo um sucesso danado, assim, porque foi uma das recepções, assim, mais calorosas que eu já vi de qualquer franquia convidada dentro de Dead by Daylight, acompanhando, assim, os vídeos da Behavior, né, em redes sociais, dos perfis oficiais da Behavior. 100% positivo os comentários com relação a Lara Croft. E eu aqui, né, quando foi anunciado que ela faria parte ali dos sobreviventes de Dead by Daylight, eu fiquei meio, pô, será que ela encaixa? Será que faz parte? E tá aí a resposta, né? Ela é porradeira, né? Mete bala, né? Não é esse o ponto é... Tomb Raider tem elementos de terror, tem elementos sobrenaturais ali, né? Gira em torno. O foco não é esse. Mas tem elementos o suficiente pra Lara Croft ser associada a um jogo de terror? Porque quando a gente para e pensa em todo mundo que tem aqui dentro do Dead by Daylight, eu acho que é uma coisa bastante coesa. Você considera a Lara Croft como parte disso? Assim, a resposta não sou eu que digo. A resposta é a galera que joga, que abraçaram de todas as formas possíveis. Mas assim, a gente tá falando do The Casting of Frank Stone e eu espero que a Behavior se lembre da gente quando esse jogo sair, pra que a gente possa falar mais dele aqui. Sim, porque seria um prazer. E também temos aí um sucesso, que não foi tão sucesso, mas pra mim foi sucesso, que é Os Observadores. Gostei, estava esperando a semaninha aí pra poder trocar ideia com o meu amigo Maxon. Me diga, é a filha do homem na direção. Shanna Shyamalan estreando na direção. E ela também ajudou no roteiro. Dakota Fanning, maravilhosa. A Georgina Campbell, né, que recentemente protagonizou um filme de terror que fez sucesso, que é o Noites Brutais. E uma veterana aí, a Owen Fouro... Eu não sei pronunciar o nome dela, cara. Eu espero que seja algo assim, é Owen Fouré. Ela tem feito muito filme de terror, essa atriz, que inclusive é irlandesa, onde o filme se passa, Os Observadores, né? Ela fez o último Massacre da Serra Elétrica, ela fez o Mandy, sim. Maravilhoso, do Nicolas Cage, de 2018. As minhas expectativas eram altas também. Fala aí para o nosso público aí o resuminho. Ele se passa numa mata, assim, na verdade ele começa dando aquele lance que quase não tem mais mata virgem na Irlanda. As matas estão quase todas devastadas. As que sobreviveram, digamos, guardam muitos mistérios e muitos segredos. E a personagem da Dakota, que é uma atriz que eu adoro, a Dakota Fanning, que se chama Mina, ela vai levar um pássaro bastante raro de um lugar X para um lugar Y aí da Irlanda. Ela trabalha numa loja de animais exóticos, né? Isso. Inclusive, as primeiras cenas, os viveiros, os terrários dos répteis se assemelham muito aonde eles ficam na floresta, cara. As mesmas cores. Ele é assim, né? Se você assiste o trailer, ele é bastante misterioso. Você não tem ideia do que se trata, além de terem essas pessoas ali presas num espaço confinado numa floresta e elas precisam fazer determinadas coisas
porque esses observadores aí cobram isso, em troco da vida dessas pessoas, né? Então, quando ela se perde no mato, que o carro dela para de funcionar, mostra um pouco de que ela tem uma relação difícil com a irmã, existiu alguma coisa ali com a mãe, ela não superou algo que aconteceu com a mãe. Mas eu vou te dizer, cara, eu não gostei muito desse filme, Rômulo, e eu vou já anunciar, cara, tudo que a gente vai falar de filme nesse programa aqui foi de mais ou menos pra baixo pra mim. A Maxon não me deixa triste assim. Desculpa, você que vai ter que carregar, porque... Vou carregar então. Inclusive eu mesmo, me carrega porque tá difícil. Vou carregar então, sabe por quê, Maxon? Porque você é jogador de World of Darkness, cara. Você joga RPG. A minha maior crítica pro filme é a seguinte, quando você faz o filme inteiro girar em torno de uma reviravolta, de uma grande revelação, e fica todo esse mistério de um filme de terror bem mais ou menos até esse ponto, você não tem tempo suficiente pra desenvolver o mais interessante do filme, que é isso. Então quando existe essa reviravolta, o filme acaba. E eu fiquei muito chateado. Não. Sim, é muito rápido. Eu já tinha falado, eu mandei um spoiler aqui que até foi cortado. É tipo assim, ó, sem spoiler, é isso. Imagine se o Sexto Sentido fosse revelado que é um filme de fantasma nos últimos 10 minutos de filme. Eu acho muito difícil lidar com uma coisa dessa, entendeu? Você não consegue desenvolver direito. Não foi revelado que foi fantasma, que é um filme de fantasma. Mas a revelação é grande parte. A grande reviravolta dos observadores é a temática principal dele. Que é maravilhosa. Que é a parte mais interessante. É maravilhosa. Só que é um filme, vamos combinar, é um filme aí de 1h40. Eu não vou achar um filme bom por causa dos últimos 15 minutos, entendeu? Não. Mas aí é onde encaixa as peças. É onde encaixa tudo. Cai o véu assim na sua frente e fala... É isso, brother. É isto. Assim, eu vou dizer. O Shyamalan produz. É um filme bem produzido, bem filmado. A Dakota é uma baita atriz. Eu espero que ela faça mais filme de terror assim. Porém, a minha crítica se mantém. É isso que eu acho. Eu saí do cinema decepcionado, chateado. Não porque eu tinha altas expectativas. Eu tinha. Mas por conta disso aí que eu falei. E a gente pode desenvolver muito esse papo. E aí no próximo programa, se a galera vier conversar com a gente de observadores, daí a gente coloca ali nos comentários um lance, aqui vai ter spoiler e a gente fala mais, entendeu? Por favor. E respeita a galera que não assistiu ainda e que pretende ver. Ô Maxon, qual é a lei do spoiler? Quanto tempo dura uma obra pra poder ser spoiler? Eu não sei, porque tem gente que gosta muito, tem gente que fica chateada, de fato. Não, mas você fala de ser sentido, por exemplo. Pelo amor de Deus, é 1999? É que assim, eu acho que precisa de contexto. Aqui no nosso caso a gente faz um programa de terror, certo? Sim. É muito difícil que alguém nos ouça e não saiba do que se trata desse sentido. Então pensa um pouco por esse lado, entendeu? Tá bom. Agora um filme que foi recém-lançado, a gente, entendeu? Então assim, então é isso. Ela se vê perdida, tem alguma coisa acontecendo, porque tem uma espécie de prólogo no filme que mostra que nessa floresta aí as pessoas desaparecem mesmo. E não é assim porque elas se perdem ou alguma coisa mundana, banal nesse aspecto. Existe algo de fato sobrenatural. Olha a palavra que você tá usando, banalidade, cara. E depois eu que não posso dar spoiler, mas tudo bem. Não, quando eu digo banalidade, eu digo assim, não é uma coisa pânico na floresta, não é uma coisa, entendeu, quadrilha de sádicos. É isso que eu tô querendo dizer. Né? Sim. Existe algo além do mundano, é isso que eu disse. E assim, aí ela se vê perdida lá, ela é encontrada por um grupo de pessoas que aí introduzem ela a essa realidade. Ela passa a viver uma nova realidade ali pra se manter viva. Com regras próprias. Exato. E aí vai mostrando um pouco dessa rotina. E de como essas pessoas se mantêm ali vivas. E sempre nessa tentativa de, como que eu vou voltar pra minha vida? Quanto tempo você tá aqui fazendo isso? Eu não quero ficar tanto tempo assim, eu quero, né? Sim. E aí traz a condição humana pro sobrenatural, digamos, que ela começa a dar o valor às pequenas coisas. Aquelas coisas que eram banais, voltando, que agora não são mais parte da realidade, a pessoa passa a sentir falta e querer de volta. Sim. É aquela coisa universalmente complexa a ânsia de ter, o tédio de possuir, essa linha de raciocínio, para as trivialidades da vida. A insatisfação humana. É isso. Os Observadores estreou no cinema, fui assistir numa sala cheia, eu fui assistir sozinho, inclusive, é raro eu ir ao cinema sozinho hoje em dia, porque eu tenho uma digníssima maravilhosa que vai ao cinema comigo, tenho amigos maravilhosos que topam ir comigo, inclusive, né, Rômulo, Nosferatu aí, no fim do ano iremos. Nós vamos, olha, já tá marcado já, bicho. E vai ter mais coisa no fim do ano também, nós vamos estar junto. E vamos conversar mais sobre Os Observadores, estreia da Shyamalan filha e Shana Shyamalan no roteiro e na direção. É isso aí. Quer saber uma curiosidade que o próprio Shyamalan postou nas redes sociais dele? Mas é claro. Tá pra estrear o filme novo do Shyamalan, certo? O Armadilha. Com o galã dos anos 90 ali, hein? É. O Josh Hartnett, ele tava na Irlanda quando o Shyamalan tava lá produzindo Os Observadores. E aí eles se encontraram, eles saíram pra almoçar, conversaram sobre coisas da vida.
descobriram que os dois são pais de 3 meninas. Pô, é esse cara que tem que fazer meu filme. Ele é o perfeito pro papel e não teve nem audiência, assim, não teve nem teste, não teve nada. Caramba. Foi direto. Maneiro, legal, pô. E assim, me faz pensar, né? A gente comentou disso quando saiu o trailer de Armadilha. Que no trailer é revelado que o Josh Hartnett é um serial killer, que seria uma baita reviravolta, afinal o cara tá levando a filha num show tipo de uma Britney Spears da vida. É Lady Raven, né? E aí o maluco lá tá lá, a polícia fecha o lugar porque sabe que o serial killer tá lá. E o serial killer é ele. E tá, qual é que é a grande reviravolta depois disso ser escancarado no trailer, entendeu? É a armadilha pro assassino. Eu vi esse trailer várias vezes, porque esse trailer tá passando tudo que é filme que eu tô indo assistir no cinema agora. E aí eu reparei uma parte que ele tá andando, que ele tá com um radinho no ouvido. Será que ele paga de louco e fala, deixa eu ajudar a polícia? Ah, com certeza ele vai dar a famosa desbaratinada ali, né? Vai isso se entregar. bicho. É um filme de gato e rato, é no meio de um super show. E, cara, eu acompanhando a produção, né? Eu fico ali na rede social do Shyamalan vendo as coisas. Eu sou muito fã do cara, né? Eles, de fato, fizeram como se fosse um show. Eles simularam um show, assim, em todos os detalhes. Cara. É impressionante. Eu acho que vai ser muito impressionante esse filme. É maravilhoso quando um cara constrói um universo de palco pra história dele, né? É tipo o Tolkien, que ele era filólogo, ele estudava a língua. Fez a língua e praticar as línguas que ele fazia, ele criou um universo inteiro do Senhor dos Anéis ali, né? Exatamente. A mesma coisa aí, os caras estão criando uma mega star que não existe, show que nunca teve pra contar a história. Eu acho lindo isso. E tá pra estrear, hein? Então, agosto começa com Armadilha e termina com Long Legs. Então tem tudo pra ser um baita do mês. Ó, só pra fechar esse lance dos observadores, eu queria só comentar um lance que a Georgina Campbell, que é uma das personagens dos observadores, ela é protagonista de um filme de terror que foi lançado recentemente, de uma diretora roteirista chamada Teresa Sutherland. O filme chama Lovely, Dark and Deep. Eu ainda não vi, mas tá muito na fila, assim. E conversando aqui com você agora... Essa Teresa aí, ela é alguma coisa do Donald e do Kiefer? Por ser Sutherland, você disse? Acho que não. Aqui, pelo menos no perfil dela do IMDb, não diz nada. Ah, certo. Uma coisa que é muito importante que ela fez, ela foi roteirista de um filme fantástico de terror recente chamado Terra Assombrada. Se não assistiu, assista. Mas esse Lovely, Dark and Deep aí é do ano passado, eu tô doido pra ver. E agora eu lembrei que eu ainda não vi. Está na fila. E temos jogo. Sempre, PS5, PS4, trailer de anúncio aí de Pombeiro. O jogo, na verdade, assim, Pombeiro The Lord of the Night, falando de coisa folclórica, também é. Esse jogo, ele é de um estúdio paraguaio chamado Guarani. E a gente falou de um outro jogo desse estúdio, não tem muito tempo, daquele The Origin, Blind Made, aquele jogo do político caçado, fugindo, ele se mete no meio do mato e passa a ser de fato caçado por criaturas sobrenaturais, né? E eu não gostei muito do jogo, era uma mistura de muita coisa, tinha árvore de habilidade, eles inventaram muita coisa ali, por The Origin Blind Made. Você recebeu esse jogo, o Lord of the Night? Todos os jogos que a gente comenta aqui, porque eu vou atrás e a galera nos responde, então sim. Esse eu fiquei com interesse de jogar, hein? Então é basicamente assim, é um jornalista que volta pro Paraguai, país que ele nasceu, pra onde ele cresceu, porque a mãe dele faleceu. Eles falam em Guarani? Infelizmente é falado em inglês, infelizmente. Então, assim, o que eu posso dizer é, esse jogo é uma baita evolução do outro jogo desses caras. E eles, assim, começaram a fazer jogo de terror recentemente. Eles têm muitos outros jogos lançados antes, que eu não conheço. Eu passei a conhecer a partir do The Origin. Então ele é um jogo mais bem resolvido, mais focado, ele não tem esse monte de coisa. Então, quando ele chega lá na casa da mãe dele e começa a investigar um monte de coisa, ele acha, inclusive, uma propriedade que era da família dele e que ele herdou, aqueles papos de sempre, né? A cama onde morreu seu bisavô do Chapolin. Mas aí, cara, aí que é interessante. Quando você vai pra esse lugar, a propriedade, ela era de nazistas. Fuga lá da Alemanha, pós-Segunda Guerra. Então, tem essa história aí, né? Que a galera veio muito pra Argentina ali, Brasil, muito Argentina, Brasil. Inclusive, Josef Mengele tava enterrado no cemitério de Perusa, em São Paulo, né? Pois é. O Anjo da Morte, né? Então, Paraguai também. E é onde se passa essa história. Então, vai pra caminhos um tanto quanto históricos, mas também folclóricos. E rapidinho o jogo já te coloca... Ele tem uma câmera, né? A mãe dele deixa de herança pro filho uma câmera que consegue captar o sobrenatural. Inclusive, um esquema meio câmera obscura do Fatal Frame, ele consegue confrontar, não necessariamente fantasmas, mas criaturas folclóricas. E inclusive, tem umas das cenas mais assustadoras, ele gira em torno de umas partes de fantasma, né? Eu disse que não necessariamente fantasma, mas tem um momento ali. Então ele vai para esses dois lados e ele tem momentos bastante assustadores. E ele também tem gráficos impressionantes e no formato de... como se fosse um material encontrado, né? No formato de found footage, por conta da margem ali, de toda visual de câmera, de handcam, assim, dá uma cara bastante assustadora pro jogo.
Então, assim, eu gostei. O que é pombeiro? Pombeiro é justamente essa criatura da noite. Você vai descobrir mais sobre ele daí. É o do trailer, é o do charutão. Não vou falar. Uma coisa curiosa, se você vai pesquisar isso no Steam, originalmente a gente teve um pombeiro The Lord of the Night em 2020. Mas esse aqui é mais recente, é como se fosse uma versão Reborn. Pombeiro Reborn. E aí foi lançado nas outras plataformas com esse nome, Pombeiro The Lord of the Night, é uma versão melhorada em todos os sentidos do jogo original lançado. O pombeiro é tipo... Você viu aí, né? É lógico, vou procurar. É o nosso. Então, é interessante sim o caminho que vai. Eu achei um baita jogo de terror, e assim, no sentido de ser uma baita evolução do outro jogo dos caras, do Blind Mage. Então recomendo. No Steam ele custa R$ 41,99. Se você gosta muito da temática e quer um jogo de terror esquisito, eu acho que vale. Eu amo. O que mais que temos aí, Romulo, nesta edição? Temos aí também um recebido, na verdade foi um link que nós recebemos pra assistir um filme. Não deixa de ser cabine também. Como eram feitas as cabines na época da pandemia, né? Exato. Eles enviavam o link e dessa vez foi um link que foi compartilhado. Nós dois pudemos assistir. É um link de um filme nacional, em preto e branco, que se chama Ninguém Sai Vivo Daqui. Preto e branco, cara. Eu não acredito que esse filme é preto e branco. O filme tá no cinema, inclusive. O filme ele é inspirado no Holocausto Brasileiro. Que é um documentário incrível. Livro documentário, Fala sobre o sanatório. Hospital psiquiátrico. Aqui em Minas Gerais. É Barbacena, né? Quão longe é daí onde você tá? Barbacena... Deixa eu ver rapidão aqui, ó. Fica longe, hein? É Minas Gerais, mas eu tô no sul de Minas. Então daqui pra lá dá 414 quilômetros. Rapaz. É quase na Bahia, meu negócio. Então esse filme ele conta a história da Elisa, que ela é internada à força nesse lugar. Ela engravidou de alguém que ela é apaixonada e não por alguém que o pai dela queria que ela engravidasse. Era muito comum naquela época. Isso aí a gente tá falando dos anos 60, talvez? 70, né? Era muito comum esse tipo de internação. Essa Elisa aí, quem faz é a Fernanda Marques. Exato. Principalmente em famílias de poder aquisitivo grande, se tinha algum filho problemático, eles enviavam para lugares assim, para hospitais psiquiátricos para fazer um tratamento. E é um tratamento que até hoje existe uma luta antimanicomial aí, para que não tenha esse tipo de abordagem com os pacientes, né? Aí a gente entra em eletrochoque, tortura, privação de alimento, estrignação, né, que é você colocar doses absurdas, cavalares de calmantes e remédios para controlar a pessoa, né? É um filme que ele retrata muito o livro ali, inclusive alguns personagens do livro e do documentário do Holocausto Brasileiro. Então, eu não assisti, nem li o livro. Assisti. A Vanessa leu e assistiu. E ela falou que, tipo, o filme não retrata isso. O filme é muito leve. O filme deveria ser muito mais pesado, foi a opinião dela. E, assim, eu não acompanhei, eu não assisti. Inclusive tá na Netflix o documentário. É uma obra de ficção, né, Maxon? Querendo ou não. Mas ainda assim, você não acha que precisava ser muito mais sujo, muito mais pesado? Não sei, cara. Já tem o documentário, entendeu? Não. Uma coisa não tem nada a ver com a outra. Ali era a história de uma personagem. Mas se você precisa contextualizar, né? Mas mais, cara, mostra a cena... Não, Romulo, eu tô dizendo, você precisa do entorno. Esse entorno tem que ser mostrado assim de uma forma... Eu não acho que é cruel o suficiente. Não sei se precisava ser cruel o suficiente. Mas é um ponto de vista interessante. Eu gostei do filme. Um filme que vai levar muita gente a assistir esse documentário, hein? Eu também acho. Muita gente que ou lê a obra ou assistir esse documentário que tem na Netflix. Tem uma atuação ali de uma das atrizes favoritas minhas do Brasil, chama a Andrea Horta. Fantástico. Ela é incrível. Essa menina fazendo Elis, cara, ela é a Elis Regina, brother. Eu não assisti. Incrível, é incrível. A risada. Ela não precisa falar. O sorriso dos olhos dela, ela se transformou na Elis Regina. Eu gosto muito de cinebiografia, então, pra mim, no Brasil, é uma das melhores que foram feitas. É a Elis e a do Cazuza também, Daniel de Oliveira. Muito bom. E esse filme, cara, ele conta a história dessa menina, de família rica, que chega lá esperando um bebê não desejado. Não desejado pelos pais, porque é por ela sim. Sim. E tem as histórias do entorno ali, né? Dos outros internos. Cada um tem uma esperança de algo. É um filme triste, cara. É um filme muito triste. Eu não tô dizendo que o filme é ruim. Eu só acho que eu não saí do filme mal o suficiente, eu acho. Você é mano. Não dá pra mensurar esse tipo de coisa, de qualquer forma. Talvez, assim, eu não sei. Não sei quanto você teve de experiência. Eu acho que... Experiência? Eu não vou falar, mas eu tenho experiência suficiente. Muito mais do que eu gostaria. Eu sei. Eu também tenho algumas. Então, e é por isso mesmo que eu tô dizendo, Romulo. O quanto você vai novelizar esse tipo de coisa... cara, mas aí você tá calejado, mano. Entendeu? Pra se tornar um tanto mais
palatável pra audiência. Você tem aqui uns personagens um tanto quanto caricatos demais. Você acredita que o cara pisou no freio ali mesmo? Na visceralidade do... Eu acredito que deu uma atenuada na coisa toda assim. Entendi. Eu acredito de coração. Eu acho que até o preto e branco é justamente pra dar uma balizada nesse aspecto. Foi uma opção muito acertada. Eu particularmente gostei, assim, você entregar hoje em dia um filme preto e branco no cinema é bem corajoso, assim, é altamente admirável. A gente tava falando do Pássaro Pintado no programa passado, né, o retrasado. Mas assim, o Pássaro Pintado, você leu? Li. Você não assistiu ainda? Assistiu? Não. Eu não sei quando eu vou assistir. Adiantando, se não é como o livro, sinceramente, tem um capítulo ali do livro ali do Pássaro Pintado, que é uma das coisas mais desesperadoras que eu já li na vida, sabe? É muito difícil um livro fazer eu parar de ler, assim, em determinado momento e voltar pra ele daí uns dias, especialmente quando eu tô gostando tanto do livro. E o Pássaro Pintado, de fato, ele fez isso comigo. Já faz vários dias que eu terminei. Ainda tá com você, né? Eu nem comecei outro livro depois, porque eu basicamente vou emendando um livro no outro, né? Uhum. Eu intercalo com um quadrinho, nem isso eu fiz. Já faz uma semana e meia. Isso pra mim é muito bizarro. Bom, mas de qualquer forma, Ninguém Sai Vivo Daqui tá nos cinemas. Eu não conhecia a carreira desse diretor, Romulo. Não sei se você já viu outros filmes do André Ristum. Também não. Mas ele tem uma filmografia aí sim. Não conheço esses filmes. Ele dirigiu também episódios da série de TV Colônia. Você comentou dessa série? Não, foi eu não. Mas o cara, ele tem experiência, né, pra entregar um filme desse peso. Mas ainda assim eu achei que careceu. Eu não quero comparar. Eu vou comparar só a minha própria percepção assistindo um filme e assistindo outro. Mas Bicho de Sete Cabeças, ele é muito mais intragável do que esse filme aqui. Quando a gente começou a falar, eu falei assim, eu vou falar do Bicho de Sete Cabeças. Quando eu tava falando sobre pais que querem se livrar ou, entre aspas... Resolver o problema. Resolver o problema, exatamente. É isso. E o Bicho de Sete Cabeças, cara, o que eles fazem lá com o personagem do Rodrigo Santoro ali, que prendeu o cara, porque o cara fumava um baseado. Você é doido. Que o cara passa ali... Filme, meu Deus. Esse filme é dificílimo. Bom, temos mais filme ainda, hein, Romulo? Temos filme e comemoração, hein? Temos. Inclusive, 2 comemorações. A gente tem uma comemoração grande nesse programa. No próximo também teremos. Sim. Um tanto quanto atrasado, né? A gente tarda, mas não falha. O próprio Observador saiu no cinema faz tempo, mas a gente sempre volta e fala dos filmes que a gente faz questão. Mesmo que a gente não goste tanto. Eu não gostei tanto assim dos Observadores. Mesmo que você não gosta, porque eu vou falar já logo de cara que Maxine é o melhor filme da trilogia do Ty West. Pra mim, jamais. É o melhor. Jamais. Pra mim é o pior. Pra mim é o melhor. Cara, o Ty West não funciona com grandes orçamentos. Como isso aqui é não? a prova definitiva. Você tá maluco? Esse filme ele não consegue, ele quer abraçar tudo, não abraça nada. O Pearl é tão bom, porque ele é um filme muito mais focado. Agora dá que eu muito quero mais ver espaço pra grande atriz, a grande estrela dessa trilogia, que é a Mia Goth. Que no caso do Maxine, é tanta coisa acontecendo. O salseiro é tanto. E ela, o Maxon, e ela falando português aí. Minha avó é a maior inspiração da minha vida. Ela é a mulher mais forte que eu conheço e uma atriz extraordinária. Chamo você com meu coração inteiro, vovó. É muito linda ela falando português. Ela não tem espaço suficiente em Maxine pra muita coisa. De como que ela não tem? Coisa que tem nesse filme, de tantas homenagens que o filme quer prestar, de tanta coisa que quer homenagear, e vai ali no pastiche mesmo, e vai numa cópia. Como diria Jack Stripador, vamos por partes. É o seguinte, cara. Começa que a neta da Dona Maria Gladys, ela tá no ápice ali, certo? Ela tá no ápice, ela tá botando pra ela tá dando porrada, ela tá porradeira, porque ela tá vindo de um ex ali. Ela tá vindo de um bagulho que já tava no limite ali. Então ela sai de lá, do ex, e segue para Los Angeles ali. A terra do pecado. Bem na época que estavam os fundamentalistas religiosos lutando contra a indústria pornográfica, contra o rock and roll, cara. Tem uma parte que aparece o Dee Snider ali, quando eles estavam no julgamento lá, que eles estavam decidindo aquele Parental Advisor, exatamente, sabe? Aquele selinho preto. Os caras acharam que o cara ia entrar lá porque o cara era um maluco cabeludo, que o cara ia falar que nem um louco, o cara é advogado, tá ligado? O cara virou e falou assim, meu, não. É cineasta, né? O cara já dirigiu filme de terror, inclusive. Cineasta, de Snyder. Ele é. Pra quem não conhece, vocalista do Twisted Sister, pra quem não conhece, solta lá, ô Gil. O Romulo tá maluco, ele acha que é show de calouros do Raul Gil isso aqui. Você é cantor, pô, você tem banda, faz o melhor aí, exatamente. When I gonna take it, how we gonna take... Dee Snider aparece lá, aparece jornais da época ali, ó, falando de Dungeons & Dragons. Você chegou a pegar isso aí? Com certeza, assim,
tudo isso é muito maravilhoso, Romulo. É muito maravilhoso. É muito, cara. Só que assim, num filme de 1h40, você tem que saber dosar as coisas e saber o que você quer desenvolver e o que não. Mas isso aí foi 5 minutos pra dar um salseiro ali, um olhinho ali, ó. Rapaz, esse lance fundamentalista, os fanáticos religiosos, que é muito bem pontuado lá no começo em especial, no começo, no meio e no fim do X, é isso que mostra. Aquela mesma cena daquele pastor pregando na casa ali da Pearl, né, que a gente vai descobrir depois. A trilogia que começou da metade, depois foi pro começo, agora foi pro final. Que pode ser que nem seja uma trilogia, porque o próprio Ty West já disse que pode ser que faça mais coisa. Ty West, só me Cara, dá. tipo, eu não desgostei do filme. Eu só achei que ele tinha potencial pra muito mais. Se ele fosse um filme mais focado, não fosse tão disperso. Ô, Maxon, o que era o Kevin Bacon parecendo o cadeirudo andando, meu irmão? De determinado ponto pra frente, o filme se perde de uma forma assim que não dá pra engolir. Perde não no dá. quê, E eu não cara? vou falar. Não, tem começo, meio e fim, cara. Ela tá ali vivendo, minding her own business, tá ligado? Começo, meio, fim é o mínimo que se espera. Ato 1, 2 e 3. Mas o ato 3, que, né, você gostou tanto dos Observadores, você vai me falar que você gostou tanto nesse aqui também? Gostei. Não é possível, cara. Acho que eu gostei, cara. Você já tava condicionado a amar a coisa de qualquer forma. Não tava. E aí o senso crítico vai pras favas. Eu sou um believer, Believer. mas Maxine com 3x XXX, pra mim é o melhor da trilogia. Pearl é um filme bom. Ai, bom é arroz e feijão, meu filho. X é médio, Maxine é fraco, Pearl é a obra de arte aqui desses três, que é o Ty West. Ah, bom. Então você tá falando que tem uma obra de arte no meio aí, pelo menos. Eu acho. Eu gosto desse cara, meu. Se você pega lá no começo, A Casa do Diabo, você pega o Hotel da Morte, até mesmo a continuação do Ela Roth que ele fez lá, o Cabana do Inferno 2. Depois ele enveredou pra fazer um monte de série. Inclusive, você sabe que ele dirigiu o episódio da série do Exorcista? Sei, sim. Tipo, 2 séries de terror que eu não assisti ele dirige, que é o Outcast e o Wayward Pines. Aí ele fez um filme de Bang Bang ali no meio. E o Dem também. Então, aí é mais pra frente, Ele né? fez algumas coisas no Dem. Na verdade, ele fez 3 episódios da segunda temporada do Dan. Sim, fez também. Oh, você falou do Eli Roth aí, a minha filha me mandou uma mensagem assim, assisti o Albergue do Tarantino. Eu falei, não, meu amor. Ai, Aí eu falei assim, Tarantino apresenta o Albergue. Ó, esse filme aqui, ele é uma coxa de retalhos, em termos de homenagem, em termos de estilo, em termos de como ele apresenta... Isso é ruim? Não necessariamente. Se você tá com frio, meu filho, cobra-se com a coxa. É não isso. necessariamente. Eu sou fã do Tarantino, eu não vou criticar uma coisa dessa. Só que você tem que saber fazer. E muitas vezes não soube fazer, não. Desculpa dizer. Se você é fã de giallo, e esse filme ele tenta homenagear muito o cinema italiano, que em muitas partes, em muitos momentos, o cinema italiano já era uma cópia. Sim. Em determinados pontos, determinados cineastas. Você pega o cinema de terror italiano, tem muita coisa extremamente original e tem muita coisa ali que vai no embalo de sucessos hollywoodianos. É isso que eu tô querendo dizer. De qualquer forma, eu queria pontuar um chamado O Estripador de Nova York, do Lúcio Fulci, que com certeza o Ty West quis homenagear e pra mim fez mal feito, e pra mim fez pior. E um outro filme chamado Hardcore, no submundo do sexo, escrito e dirigido por Paul Schrader, do Taxi Driver, Sim. que também foi por essa linha, só que é muito inferior. Então assim, quando ele pega e ele quer homenagear esses caras que ele cresceu assistindo e que significam muito pra ele, e ele faz uma coisa que, na minha opinião, tira o foco do mais importante, que é a Mia Goth. Mia Goth, ela carrega essa trilogia, e Maxine é o que ela mais carrega. Sim, e isso é ruim? Claro que é ruim, quando você tem N outros elementos ali, e todos os N outros elementos são, tipo, de médio pra baixo. É isso que eu tô querendo dizer. Maxon. Até mesmo o espaguete que você falou, ele tenta enfiar ali no meio, Maxon. cara. É um salseiro que não funciona, desculpa. Você está errado. Meu Deus. Cara. Maxon, esse filme é maravilhoso, cara. Tá bom. Nós não vamos brigar. Não, porque jamais. Nós nos amamos. Só que assim, eu acho que a gente nunca teve opiniões tão contrárias aqui nesse programa. Não é verdade? Eu acho ótimo. É verdade. É? E eu quero saber nos comentários quem é Tim Maxon e quem é Tim Romulo. Olha lá, não quer brigar, mas já tá fazendo passo a repasso aí, né, ô Celso Portiolli do c... Torta na cara, Meu torta Deus, na cara. cara, meu Deus. É isso aí. Bom, enfim, Eu achei fraquinho mesmo. gostei. E eu ainda acho, reforço, que Pearl é um filme realmente bom. Realmente bom, desses aqui. E eu vou dizer pra você, cara, pra mim, ir ao cinema é uma aventura. Eu tenho que sair da minha cidade, não tem cinema. A gente foi ver Maxine, depois a gente foi ver Um Lugar Silencioso, dia 1. E nós vamos falar no programa que vem, certo? Com certeza. É o foco do programa que vem, é o Lugar Silencioso dia 1, hein? Já dando spoiler do próximo programa. Isso. E assim, não é o destino, é a jornada, sabe? É o dia que eu sei que vou ao cinema com a minha mulher e que a gente vai assistir um filme. Isso não tem nada a ver com a qualidade do filme, desculpa. Tem sim, cara. Não tem. Tem. Não tem. Eu já vou mais feliz, Mas uma cara. coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Eu já vou mais feliz e eu Você sabe que eu tô certo. Eu amei, Romulo. cara. Eu não gostei, eu asmei. Até esquecemos de falar que tem o Richard Ramirez aí no meio. Cara, É um salseiro da p.
esse negócio. Não, Meu não, não, Deus. não, 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 não. Em nenhum momento eles falam um nome. Você reparou isso? Ah, não fala porque eu acho que não pode, Night né? Stalker. Eles não falam Richard Ramirez e não mostra a foto, mostra um retrato falado dele. Você viu isso aí? É porque ainda tava em vias D, Tava né? em vias D e foi quando pegaram. Quando ele foi pego lá, foi pelo pessoal que os caras descobriram o tênis que ele tava usando. Lembra disso aí? Sim. Você viu o documentário? Sim, vi. Era o tênis que ele tava usando, que era diferente. Então, Aliás, deixa eu aproveitar e falar o ponto que eu gostei do filme, que é a trilha sonora. Isso realmente foi boa. Assim, é fácil, o Tyler Bates, que é o cara que compôs, é fácil você pontuar as músicas da época. E você coloca uma letra ali que diz um pouco mais da cena em si. É fácil fazer isso. começa com ZZ Top e o carro com a placa dela ainda assim, ó, Maxine. Você que pirou, tá? É fácil fazer Você isso. que pirou, tá? No Evil Dead, no último aí, quando aparece o Evil Dead em cima do lago ali, eu pirei na placa do carro Maxine. Você nem deixou terminar de falar. É fácil fazer isso. É difícil você criar uma trilha sonora original no meio disso. E que se destaque, Não, que mas não essa trilha perca sonora para as é boa. músicas licenciadas. Ah, bom. É isso que eu tô dizendo. Aí sim, cara, por mais que o diálogo tenha sido mal feito nesse filme, a trilha sonora remete e de fato homenageia. Então foi um meio a meio ali que acabou pendendo para um outro lado pra mim, infelizmente. Porque, pô, eu fui com todas as melhores intenções pra esse filme, Romulo. Eu sou fã do cara, sou muito mais fã Me ainda da diga atriz. que você não deu uma nota 5, me diga que isso pelo menos é um 5.1. É 5. A média é 5. É pra passar de ano, cara. Um É. filme desse não é pra passar de Pra ano. mim a média é 5, e então é Um isso. filme desse é pra você ver e rever os três juntos depois e falar, esse é o último, né? Até agora, pelo menos. Caramba, aí como é que terminou? Essa é a Maxine, cara. Metendo a chave no meio dos dedos. Ai, meu Deus do céu, aquilo é Pisando maravilhoso. nos bagos, nos pacová. Pô, aquela cena ali, meu amigo. E sabe quem tem nesse filme? Tem a minha queridinha do momento, que é a Sophie Tucker. Tem. Ela faz a maquiagem ali do filme, os efeitos práticos. Tem todo mundo nesse filme, né, Romulo? Tipo, o Giancarlo Esposito. Sabe quem tá nesse filme, cara? Ganhou uma estrelinha a mais só por ter esse maluco nesse filme. Que é um dos meus produtores, diretores, roteiristas e atores do terror favoritos de todos. Que ele faz uma pontinha, ele é o guardinha ali de Hollywood, dos estúdios. É o Larry Fessenden. Sim, é o que tá lá perto da casa do Norman Bates, né? Isso. Nossa. Larry Fessenden. E os sets, hein? Os sets de filmagem, hein? Que lindo, Tem hein? coisa que é digna de menção, sim. E tem o Larry Fessenden, cara. Você tem esse cara ali fazendo tipo uma participação de segundos, que pra mim é de milhões, é sempre digno de menção, porque esse é um dos meus favoritos. Esse cara é o terror Marcos, original, você, assim. Você, sei lá, eu amo esse você cara. é uma figurinha mesmo, hein, cara? É isso, Romulo. Deixa aí, ó, o Estripador de Nova York e o Hardcore no submundo do sexo. Fora os outros N filmes que são escancarados ali no Maxine, eu apontaria esses dois como sugestão para caso você queira ver dois lados bem distintos que esse filme tenta misturar e, na minha modesta opinião, não dá certo. Na opinião do Rômulo, é uma maravilha. Maravilha. Essa é a melhor parte. É o ápice da musa sem sobrancelha, da musa neta da Dona Maria Gladys. E tenho dito. É isso. Pra fechar esse programa maravilhoso, que pra mim não foi tanto assim, Olha, né? você vai ficar falando isso até o final, hein? Mas vamos fechar em bom tom, assim, o melhor possível e imaginável, que recentemente foi-se comemorados 25 anos do lançamento lá fora, né? Porque aqui no Brasil é um pouco mais pra frente, de A Bruxa de Blair. Num mundo pré-internet, num mundo analógico, Num mundo que é geração MTV, num mundo do medo do bug do milênio, de ser engolido pela tecnologia, de todos os aparelhos, o computador que você acabou de comprar vai pifar. num dos melhores anos do cinema mundial, que Exato. se chama 1999. Tipo, não tem o que ser dito que não foi dito ainda sobre a Bruxa Não, de Blair, é né? A verdade. importância, o fenômeno multimediático, a explosão multimediática que foi esse filme pegando a internet, pegando TV e levando a audiência toda a acreditar naquilo, de que de fato eram latas encontradas Uhum. dos jovens documentaristas, cineastas desaparecidos, e ninguém entendia aquele formato que não era popular, não foi a primeira vez que isso foi usado. Os ARGs, né, os Alternative Reality Games, os sites que eram feitos para as pessoas entrarem Isso. com depoimentos de O pessoas. fórum Blair Witch Project, com eles falando, ó, tamo indo pra lá, hein, tamo indo agora, fizemos nossas malas. E depois as mensagens de desaparecidos, você viu essas pessoas, e os próprios atores se chamavam pelos próprios nomes no filme, Sim. e um orçamento pífio. Um dos diretores, né, o Daniel Myrick, ele não enveredou pro terror, ele não foi fazer outros filmes, mas já o Eduardo Sanches se tornou um grande mestre do terror, na minha opinião. Teremos ano que vem Bruxa de Blair, com o selinho Blumhouse, Jason Blum,
né? A gente teve faz um tempo o jogo da Bloober Team, que eu gosto. Sim. Teve aquela tentativa de resgatar a franquia com aquele filme. Teve a continuação lá, o Livro das Sombras, que foi muito controverso, divide opiniões, eu acho uma merda completa. Mas... Na verdade, tudo de Bruxa de Blair. Aquilo ali era pros góticos. Não, mas ele tem uma tentativa metalinguística ali que eu não sei até que ponto que é válida. A gente gosta pouco, né, de Bruxa de Blair, né, velho? É que o filme original, cara... Você tem uma tatuagem, Bruxa de Blair? Você quer saber? Top 3 terror de todos os tempos. Eu tenho também uma tatuagem dos gravetos também. Exorcista, Massacre Elétrica e Bruxa de Blair, cara. É isso. A gente foi felizardo, Rômulo, de ter vivido Bruxa de Blair naquele período. Você era um pouquinho mais velho do que eu, mas eu era um adolescente revoltado. Eu tinha 19 anos. Puxei meu tio pra me levar no cinema pra ver. O meu próprio tio, pra mim, era o ícone do terror. Ele sabia tudo dos filmes de terror, dos clássicos. Ele ficou assim... Ele não tinha palavra, Rômulo. Ele não sabia descrever, ele não sabia falar. Ô, Max, eu não sei se você sabe, mas eu sou escoteiro. Sei. Uma vez escoteiro é sempre escoteiro. Então eu fui escoteiro no membro juvenil. Eu tava no ápice da minha vida de camping. Eu acampava em 99, 98, 97. Eu acampava direto. E aí você imagina, a gente ia pra uns bicos, uns lugares no meio do nada e achava aquelas casinhas, sabe? O impacto desse filme cara, é muito particular. Muito terror, cara. Muito maravilhoso. A gente pregou uma peça num amigo nosso, no Paulo Gnomo. Entenda você como quiser, porque o apelido do cara é Gnomo, hein? E aí, a gente tava lá e a gente achou uma casa, tava eu e Michel. Michel é meu querido irmão que mora na Espanha agora. E a gente tinha acabado de ver o filme. Falei, Michel, eu vou entrar na casa e eu vou ficar de parede. Você manda o Paulo lá. Rapaz. O Paulo foi atrás. Quando ele entrou, ele teve quase um piripaque do Chaves, cara. Pesado, hein, Cara, muito assustador. À noite, cara. Com lampião. Não era lanterna, não, papito. Era lampião a gás. Meu, a Bruxa de Blair, ela moldou muita coisa. Uma geração inteira de fãs de terror, com certeza absoluta. O próprio gênero do found footage... Não é gênero, né? É o formato. O formato. Found footage, do formato do terror. É ali. Pode ter coisa antes? Pode até ter. Com certeza teve coisas muito significativas, só que aquilo foi... É tipo o Resident Evil, Exato. no sentido de não é o primeiro jogo de terror. Claro. Mas quando você fala de jogo de terror, você pensa o quê? Resident Evil? Mas foi o que popularizou, de fato, que todo mundo sabe o que é, todo mundo ouviu falar de alguma forma... Todo mundo tem uma opinião a respeito, não porque pegou essa opinião emprestada por ele, porque de fato assistiu a bagaça. Sim. Pode não gostar, pode achar engraçado, pode achar um saco. Max, pode e ser... a gente tava na idade de assistir o negócio, né, mano? Cara, assim, eu tinha 14 anos, isso aqui não saiu da minha cabeça, assim, nunca mais. Então, assim, eu disse que o que mais precisa ser dito de Bruxa de Blair, não tem o que ser dito, que não foi dito ainda. Só que tem as nossas próprias experiências, como a gente faz aqui, justamente nos aniversários. Inclusive, dando spoiler, no próximo, 50 anos de Massacre da Serra Elétrica. É isso aí. A gente não vai esmiuçar e dissecar a coisa toda, a gente vai trazer um pouco das nossas próprias experiências, querendo compartilhar com vocês, que vocês também nos contem das suas experiências. Acabei de compartilhar aqui alguma coisa, né? O grande lance particular pra mim é que eu via os filmes de terror com meu tio. E o meu tio, sempre que a gente assistia filme de terror, ele me explicava, ele me trazia quadrinho, me trazia livro, ele me mostrava outros filmes, era uma coisa maravilhosa. Quando a gente assistiu Bruxa de Blair, não teve o depois. Não tinha o que falar daquilo. Era um negócio tão chocante, era tão sem precedentes, era uma coisa tão impactante que, cara, a gente saiu assim... Eu me lembro perfeitamente, meu tio provavelmente não, mas eu me lembro, cara, que a gente não conseguia falar a respeito. Tá, o formato já tinha sido usado, porém aquele final é uma coisa tão abruptamente brutal, eu fico sem saber o que falar hoje. Eu comparo o final de Bruxa de Blair com o final dos Sopranos. Eu não assisti Sopranos. Família Soprano, na verdade, né? Eu comecei e só assisti a primeira temporada, eu preciso... Então, hoje em dia já é mais difícil assistir. Ele é muito misógino, é um negócio assim, tá? É difícil, mas assim, pra época... É considerada das séries que anteciparam o anti-herói, né? Anteciparam o anti-herói e foi o ápice da era de ouro, né? Da TV, ali no HBO, né? E pra mim é o melhor final de série de todos os tempos. Bom, é isso. 25 anos de A Bruxa de Blair. A revolução multimediática do terror. Sem precedentes. Nunca vai ter nada. Digo, nunca é muito tempo, né? Mas se um dia a gente passar por uma revolução cinematográfica no terror, tal qual a Bruxa de Blair, eu espero estar vivo pra presenciar uma coisa dessa. Não há como saber, simplesmente porque ninguém esperava o que aconteceu com a Bruxa de Blair. Fomos sortudos e eu tenho pena das pessoas que... É a mesma coisa que eu tenho pena de quem não acompanhou Lost quando tava passando Lost. Não pode ser a mesma coisa. Não é a mesma coisa, mas é a experiência. Não existia nada, não existiu nunca uma série
como Lost, que as pessoas esperavam acordadas à noite pra sair o link do download. Você não pode falar isso, Romulo. Como não? Que tem as histórias de que no último episódio do Seinfeld todas as TVs estavam ligadas lá, que, tipo, tinha que passar episódio do Twin Peaks em feriado. Você não pode falar uma coisa dessa. Posso falar, cara? Sabe por que eu posso? Pelos números e pela quantidade de teoria. Mas, Romulo, o número é consequência da época e do acesso. É isso que você tem que levar em consideração. A quantidade de teorias, assim, não vamos falar de Twin Peaks aqui, pelo amor de Deus, não, que mas você tem que... é um assunto que é intocável. Rômulo, o Lost foi o primeiro que era de fácil acesso, no sentido de que as pessoas compartilhavam os episódios. Por isso! Então, é justamente por isso. Isso não existia na época do Arquivo X, na época do Além da Imaginação, na época do Twin Peaks, entendeu? Mas aí que tá, cara. As pessoas faziam por onde? Com o que tinha na época. Depois de Lost teve o quê? Não. Eu não tô falando do depois, eu tô falando do antes. Não tô tirando o mérito, não, mas tô falando que depois de Lost não existe uma experiência de televisão. Porque a gente tá falando de televisão aqui, É Max. muito complexo falar uma coisa dessa. Não tem, é cara. Muito. Aí você vai. O próprio Sopranos aí que você comentou, o próprio Breaking Bad que seja, ou o tanto de coisa que tem acontecido hoje em dia, é que assim, a quantidade faz com que precise de uma análise mais minuciosa pra poder assumir isso aí que você tá falando, que eu acho que é um tanto leviano dizer assim. Não, cara. Ó, eu tô falando como espectador, como consumidor de seriados, obras de ficção científica, enfim, de terror, ok. Mas Lost, ele passou por vários problemas ali. Teve no meio da greve dos roteiristas lá. Então, eu nunca voltei, sabia? Eu assistia Lost, eu era um desses assíduos aí. E aí, quando teve o hiato, eu nunca mais voltei. Ou seja, até hoje eu não vi o final de Lost. Eu sei que é um final muito conturbado, muito controverso, polarizado, né? Tem gente que gosta, tem gente que odeia. Eu ainda preciso voltar, e aí pra assistir Lost eu teria que recomeçar tudo de novo mesmo, porque eu não me lembro de quase nada. Então, eu preciso, é uma coisa que tá ainda incompleta na minha vida. Lost. Vamos assistir junto? Seria legal, mas ainda assim Lost é no formato antigo, né? De 20 e tantos episódios por temporada. A gente pode fazer o seguinte, pode ligar o Discord e a gente coloca e assiste um episódio por semana. Você topa? É de se considerar. Pra gente fazer que nem era a experiência na época. Não é assistir uma temporada em uma madrugada, não. Assistir um episódio por semana pelo Discord. Eu sento aqui no computador, a gente liga, divide a tela, faço uma pipoquinha e vai ser um momento semanal nosso, além da nossa gravação. É interessante, é ser considerado, porque realmente Lost é algo que ficou incompleto na minha vida, mas a gente tá falando de Bruxa de Blair, e o que a gente quer saber é de você, cara ouvinte, qual que é? Qual a sua experiência? Onde você estava? A primeira vez que você viu, você também foi felizardo de ter acompanhado isso, a história sendo formada, a história acontecendo ali em 99, no fatídico 99. A história sendo assombrada para sempre. Exato. Nas florestas. Exato. Como é que é o nome da floresta mesmo? Black Hills, perto de Burkittsville, Maryland. Maryland, exatamente. A história mesmo se passa nos anos 40. Sim. Com todas as crianças que desapareceram e tal. Ou seja, não é uma bruxa... E as mãozinhas, Max, as mãozinhas. É uma das grandes sacadas do filme, né? É. Você pegar e amarrar aquele relato de um dos moradores de Blair com o final. Senão, de fato, fica meio desconexo, fica meio, assim, demasiadamente abrupto. Mas, cara, Josh, Heather e Mike, esses nomes, essas pessoas, essas caras, eu jamais esquecerei. Pra mim tá, tipo, eternizado no terror, esses três atores, nos nossos corações peludos. E aí, ano que vem, já foi, inclusive já tem até data, né? É outubro do ano que vem, Halloween do ano que vem, teremos novo Bruxa de Blair, com o selinho Jason Blum de qualidade. Blumhouse. Que, né, pode muito pender pra um lado, como pode muito pender pro outro. E Bruxa de Blair, tal qual Exorcista, são duas franquias um tanto quanto malditas. Depois da apoteose original, nada chegou nem perto. Tem tentativas válidas. Aqui eu destaco o jogo. A série do Exorcista. Eu destaco a série do Exorcista. Mas, cara, não é uma fração. Não é tipo um pelinho. Aí temos que concordar. Só não é muito ruim como tudo o resto, pelo menos. Só de não ser horrível já tá bom, né? Então é isso. Vamos para Ágora Profana. Começa agora Ágora Profana. E aí, ó, vamos agora aqui para a leitura de comentários do YouTube, que é onde você troca essa ideia via turnos conosco do Eu Ouço Gente Morta 91, entrevista com eles e com o demônio no abismo cósmico indizível. Maxon, parabéns, viu? Salve de palmas. Gente, esses títulos aí é Maxon Lima que coloca aí, bicho. E você pode, por favor, começar aí, faça as honras. Deixa eu puxar o comentário do grande camarada K. Oliva. Fala, meus lindos, tudo em riba? Bora comentar aqui esse trailer do Não Solte. Eu curti, hein?
Gosto da atriz e falou em Fim de Mundo, esses trecos com crianças em mundo lascado, eu gosto demais. Godzilla estou louco pra ver, não vou no cinema pois minha filhota ainda vai fazer 1 aninho, então vou ver do sofá da sala mesmo. Esse eu tô louco pra ver. Esse tal de herege, putz, parece da hora, hein, a fotografia, a luz já me conquistou. Eles, o medo, preciso ver a temporada 1. É que é muito serviço pra ficar pagando, aí é complicado e agora aumentou o valor de todos, né, triste. Tem muito serviço de streaming, né, Aikau? Você pode mandar um fuck the police aí também, meu. Ih, vó, não sou eu que disse. Sobre o Still Wakes the Deep, eu sou apaixonado pelo mar, pode fazer qualquer coisa com esse tema que eu piro, mas uma coisa que eu estou de saco cheio são esses jogos de Tom e Jerry, ou de protagonista bunda mole que fica se escondendo. Que chato isso, já não basta o Lixoleste. Outlast. Chato demais jogos assim, estava louco pra jogar, mas parei com 3 horas o game. Tá lá parado, fui pra Callisto Protocol no Game Pass e tô amando. É bom. Poder socar os monstros, isso sim é bom demais. Cara, tem jogos e jogos. Você definitivamente não gosta desse tipo. Não é tua praia, né? E ainda bem que existe jogos assim. Tudo bem, o Callisto Protocol tem a questão do cara poder se defender ali, de fato. Mas como que esse camarada ia bater de frente? Não, senhor. Porque no Dead Space, o outro cara, ele é um mecânico. Ah lá. Mas o cara tá quantos séculos pra frente? Futuro total? Não tem nada a ver. O cara, ele precisa ter nada de profissão, não. Ai, Jesus. Se o cara chegar na sua casa, você mete bala e acabou, mano. É isso. Você não chegou nem no ponto do jogo que você viu os monstros. Como que esse cara vai confrontar aquelas criaturas? Dá seus pulos, mano. Tá no mar, chama o Aquaman, sei lá. Vamos começar a falar. De qualquer forma, Aikau, você precisa jogar Siren. Siren é o meio termo disso tudo aí que você tá falando. Porque você tem uma protagonista que é uma criança de 8 anos de idade e um caçador velho de 80. O cara tá lá com um rifle na mão, mas vai dar um tiro pra você ver. E vai dar um tiro nas criaturas que ele confronta. É o jogo que melhor te dá essa situação e te dá esse contexto em todos os sentidos do que é uma pessoa normal lidando com o sobrenatural. Que também é muito fácil. E os jogos, eles precisam, ainda mais quando tem um pezinho no realismo, eles precisam lidar com essa questão aí. Mas aí é gosto, né? Isso tudo cai no gosto e aí fica complexo de falar. Um abraço a Tuti e Rômulo, você é mais legal que o Maxon, porque não fica fazendo bullying com o nome dos amiguinhos. Cara, o cara fez uma piadinha faz 4 programas, você ainda tá nessa. Tá certo, Aikau. Mas eu ainda gosto de você e obrigado pelo comentário, viu? Um beijo, Aikau. E vamos aqui para o Carter Lucien 9492. Grandes Maxon e Rômulo. O Maxon é maior que eu. Aproveitando a resenha do Maxon sobre Still Wakes the Deep, quero deixar registrado que esse foi um grande game que realmente me proporcionou uma das melhores experiências em 2024. Olha que maravilha, a diversidade, cada um... É muito bom tipo isso. assistir filme do David Lynch, né? Você assiste o filme do David Lynch, você olha pra um lado e você fala sim, e a pessoa fala não, e assistir o mesmo filme. É isso, não é maravilhoso? Incrível, Josinho, incrível! E falando de Hellboy, sei lá, mas depois dos filmes do Del Toro com o Ron Perlman, acho que o negócio agora parece que só vai ladeira abaixo. Mas ainda tento manter o otimismo. Grande abraço, queridos. Um beijo pra você, Carter. Grande abraço, grande beijo, Carter. Cara, é mais enveredado pro terror, então com certeza falaremos. Eu nem assisti o Hellboy com o Stranger Things lá. Você assistiu, Romulo? Não vi. Pois é. Eu gosto muito dos dois do Del Toro, né? Mas talvez eu assista esse antes de assistir esse novo. Mas valeu, Carter. Seguindo aqui com o comentário do Diego S. Caetano. Salve, camaradas, legal demais ouvir vocês falando sobre eles. Ainda não vi essa nova temporada, mas gostei muito da primeira. Lembro que ela causou uma certa polêmica, especialmente entre críticos negros, que apontavam que a série explorava de maneira apelativa o sofrimento dos protagonistas. Talvez por isso a série não tenha repercutido tanto na época. Enfim, espero assistir a segunda temporada em breve. Eu não me lembro disso. Teve um quiprocó aí, cara, que realmente muitos influenciadores negros falavam, não, isso aqui tá além do que... E outros falavam, não. É isso mesmo. É isso mesmo, tem que mostrar assim mesmo. Então foi uma coisa na época que lançou a primeira temporada que deu um grande destaque pra própria obra, né? E essa segunda também deu? Não. Olha só, interessante isso, hein? Hoje concluo que eu gostei mais da segunda do que da primeira. Já passando assim o tempo devido, assimilado, eu gosto mais da segunda. A segunda tem 2 grandes protagonistas e o fato de ter desenvolvido muito bem cada um deles, que amarra no final, é absurdo, cara. E os dois, assim, eu não sei qual atuação é melhor ali. Não sei. É muito intenso, é muito bizarro, é muito pesado. É muito maravilhoso. É muito. Pra mim é tipo, rapaz, Desgraceira Awards dá certa. Diego, você tá escutando, né, Diego? Então se você não... tá em tempo de você assistir a segunda agora, não, com certeza, eu tô esperando o comentário dele pra gente falar mais da segunda temporada, né? E eu espero que tenha de fato uma terceira, que a série continue.
Continuando aqui o comentário do Diego, gostei de Entrevista com o Demônio. Curioso que o Maxon citou o Crispin Glover quando tava falando sobre o David Dastmalchian Malkian. E depois que eu terminei de ouvir o podcast, eu fui ouvir rádio. KEXP de Seattle, e tocou uma música chamada Crispin Glover, de uma banda chamada Dead Family Dog. E na sequência tocaram 2 músicas chamadas Shelley Duvall, Que Descansa em Paz. Nossa, Que Descansa em Paz de fato, viu? Eu fiquei muito chateado com o falecimento da queridíssima, maravilhosa Shelley Duvall. Uma das mais icônicas Scream Queens do mundo, né, cara? Ela ficou muito marcada, com certeza. Iluminado transcendeu em muitos aspectos, e é aquele tipo de filme que vai além do terror, no sentido de atrair uma audiência que não tá acostumada a ver esse tipo de filme, com certeza absoluta. Nasceu no mesmo ano que eu, Iluminar, né? De 1980, então eu não tenho muito o que falar. Só que daqui a pouco vai chegar Alien Romulus também, que também tem a ver comigo. Então esse programa aqui com certeza é uma homenagem a Shelley Duvall, e obrigado por pontuar, Diego. Abraços pra vocês e pro Rômulo, continue com as leituras. Valeu, Diego. O Rômulo voltará com leituras, com certeza. Vou voltar. Eu tô com um projetinho, como diria o Vanderlei Luxemburgo aqui. Então temos aqui, ó, o Wesley, nosso querido Wesley, artista, né? Ele mandou um aqui, ó. Fala, queridos. Tudo bem com vocês? Primeiramente, queria elogiar o podcast. Os assuntos estão sempre muito interessantes e a edição está fantástica. Não parem nunca. Aí, tá vendo, Gil? Olha lá. Aí, Gil. Tá, mano. Rômulo, pode usar aquela arte à vontade. Ela é de vocês. Se quiserem fazer uma caneca, camiseta, pode usá-la da forma que preferirem. Um dia eu vou entregá-la pessoalmente. Ah, querido. Ah, olha que maravilha. Poxa, é verdade. Um dia você vai tatuar isso na gente. É isso que vai acontecer. Não quero nem saber se você deixou de tatuar, vai ter que voltar. Agora, queria abordar um assunto que me atinge na alma. Vi Entrevista com o Demônio no cinema e é um filme extremamente decepcionante. Os atores são bons, com exceção da garota. Imagino que a menininha possuída, né? É, sim. O assunto me interessa, a ideia é bacana e de verdade eu queria ter gostado muito mais deste filme. Mas nem tudo são flores. O uso de inteligência artificial nas imagens de transições do programa ficaram horríveis. Estraga um pouco da experiência na minha visão. Eu tô entendendo que você tá dizendo isso como artista, certo, Wesley? Eu vou terminar seu comentário, mas eu tô vendo pelo teu lado agora e eu tô do teu lado. Mais ainda quando você pensa que é uma produção mais voltada pro independente, sabe? Exatamente. Aqui, ó. Ele continua. Nós artistas, exatamente o que eu tava pensando, trabalhamos muito duro e estudamos inúmeras horas. A arte é o que coloca o pão e o leite na mesa. É o que paga as contas no final do mês. É extremamente insultante tomarem a decisão de não contratar um profissional para ilustrar as transições do programa. O diretor disse em entrevista que só, entre parênteses, né, só estava testando. Mas qual o limite disso? Então, é isso. Esse teste, e isso gerar uma represália. Até quando vai gerar uma represália? Até quando não vai ser, até quando não vai ser só mais um caso e vai ter sempre uma outra grande coisa e vai passando e vai banalizando e de repente já é tudo feito assim e acabou. No começo do filme, um dublador narra um pouco da vida do personagem principal. Ele contextualiza a audiência de uma forma brilhante. Agora imagine o quão insultante isso é para o trabalho de todos os dubladores. E o quão sem alma ficaria se tivessem feito essa narração com inteligência artificial. Isso me preocupa de uma forma muito violenta. Isso não é normal e não podemos deixar que seja normal. Excelente programa como sempre. Ler um trecho de livro estar super aprovado, hein? Abraços, obrigado. Pontuei esse lance da IA usada no filme, mas eu deveria ter dado a ênfase devida e eu agradeço você ter feito isso aqui no seu comentário, porque eu não tenho como concordar o suficiente com tudo isso que você escreveu. Sim, não, eu assino embaixo também. Fez com que um filme que eu tinha, por ignorância, não ter tido essa visão, esse ponto de vista, né? Fez com que um filme que eu tinha gostado muito perdesse muito do meu carinho. É isso mesmo. E valeu, viu, Wesley? É um prazer recebê-lo aqui. Beijão, Wesley. Em breve a tatuagem, hein? Seguindo aqui com o Everton Souza, 3471. Opa, olha nós aqui de novo. Prazer ter você aqui, Everton. Poxa, não gostei do fato do Entrevista com o Demônio ter partes de IA. Ah lá. Sou contra essa tecnologia em qualquer tipo de arte. Infelizmente, terei que boicotar o filme. Com relação ao Hellboy, cara, adoro os do Del Toro. Estão no meio termo do fantasioso e do macabro. São meio dark, mas fáceis de assistir. O último do cinema, inclusive, foi também o último filme que vi nas telonas. E, que desperdício de tempo. Esse que eu falei do David Harbour, né? Espero um dia alguém tocar um projeto parecido, mas com máscara, já que a trama da HQ é bem mais pesada que o ótimo filme dos anos 90 com o Jim Carrey. Eu nunca li o quadrinho do Máscara, mas sempre ouvi falar que a HQ é realmente bem dark.
E logo mais a gente vai ter o Corvo, hein? Eu sempre me lembro de história de quadrinho sombria, gótica, assim, o Corvo, que eu tô muito esperançoso pra esse filme. Eu acho que vai ser um baita filme. Você acha que a gente fala dele aqui, Romulo? Lógico, claro. Tem muito elemento de terror ali, não? Terror gótico nos anos 90 total, bicho. Tá doido? Então, a gente puxa o clássico, o HQ, o filme clássico. Lindão, se a gente falou... Lembra, a gente fez um programa quase inteiro de Garotos Perdidos, cara. Não vai falar de Corvo, tá louco? É lógico que vamos. Continuando o comentário do Everton aqui, ó. Tal qual vocês, também sou cria da TV aberta dos anos 90, a época que realmente tinha dinossauro até no chocolate, e sempre me faltava o Triceratops para completar os cards. Bons tempos, Triceratops, meu dinossauro favorito. Sei que não foi o tópico do episódio, mas gostaria de saber de vocês o que acham dos new slashers de hoje em dia. Assisti a Violent Nature e fiquei impressionado com a leitura, um material bem positivo na minha avaliação, tal qual os monstros do gênero nunca morrem. No mais, ótima semana e permaneçam na sombra. Everton, pra você ter noção, é muito difícil um slasher passar desapercebido por mim. Eu vou atrás de basicamente todos, porque depois da possessão demoníaca é o meu subgênero favorito. Meu gênero, né? Favorito, com certeza. Então, assim, eu ainda espero, assim, assiduamente, de coração, que a Violent Nature seja distribuído aqui de maneira oficial. Eu não sei como vai ser isso, o Everton, mas eu acho que quando um gênero de cinema, e aí quando você afunila pro terror, ele vai se desdobrando pros tempos, quer dizer que sempre tem alguma manifestação, um ponto de vista daquela época em específico. Eu acho que o terror, tal qual a comédia, são os gêneros que conversam muito com isso. Uma coisa que a gente sempre conversa aqui, né, que é abraça o datado, aquela coisa que muitas pessoas dizem, né, isso aí tá datado, isso aí... Eu acho que o terror, ele abraça isso de todas as formas, e faz disso, na real, muitas vezes, o seu grande chamariz, assim. Sim, eu acho que é um ponto único do terror também, isso aí. E assim, gostar ou não é uma questão. E a gente coloca a nossa opinião aqui. Mas é muito menos importante do que, de fato, a coisa tá sendo feita e realizada, e ter algo a dizer e a mostrar, e ser um retrato da sua época. Assim como foi o Jason, assim como foi o Michael Myers, assim como foi o Freddy Krueger, né? Precisa ser não resgatado ou repensado, mas reimaginado para sua época. Maxwell, qual que é o denominador comum entre tudo isso? O jovem e o sexo. É isso. Jovem fazendo merda e transando. Senão não ia ter filme de terror. É isso aí. Um beijão, Everton. Everton, eu tô esperando umas dicas de banda nova, hein? Dessas bandas que você gosta do capiroto aí, bicho. Ele manja, hein? Ele é demais, cara, o Everton. Eu acompanho ele nas redes também. Esse black metal antifa, assim. E é o seguinte, temos aqui o último comentário, porém não menos importante, da Bárbara RD. Último, porém primeiro, não? Caramba, é verdade, cara. Olá, soberanos do terror, como estão? Eu jogava escondido quando meu pai saía de casa Dino Crisis, que eu só podia jogar Hércules. Ai, eu amo o Hércules de PlayStation 1, cara. Nossa, que jogo maravilhoso. Infelizmente não podia salvar no memory card, então sempre começava tudo de novo. Ouvindo o podcast, me deu até vontade de jogar ele novamente. Ó, Bárbara, eu joguei recentemente o Dino Crisis no PSP. É maravilhoso, cara. Ele tem aqueles quebra-cabeças chatos de ficar mexendo caixa lá, mas todo o lance da fuga, da tensão dos dinossauros, como eles são inteligentes pra época, eles abrindo portas, o lance dos lasers, né? É um jogaço, excelente. Survival Panic. Panic Horror, é. O Jurassic Park foi lançado um dia depois do meu aniversário nos Estados Unidos e 3 dias depois no Brasil. Eu encho a boca pra falar que nasci com um filme muito é um dos maiores de todos os tempos, com certeza. E a gente, Bárbara, a gente vai ter uma nova era de jogos de videogame de dinossauros. Você se prepare, porque tem pelo menos uns 5 jogos de dinossauro pra sair. Aí eu acredito muito nos 5, mas pelo menos um me parece ser de fato assim. Falaremos sobre todos eles aqui. Acompanha a gente que você vai ficar sempre muito envolvida no terror de dinossauro em videogame. É isso aí. Seria um Horrorsaurus? Cara, dinossauro, sabe em que prateleira eu colocaria na minha locadora? Ataque Animal, do lado do tubarão. Lógico. É isso. Mas é claro, isso aí é mesmo. Os novos também não me descem. Aqui, ó, tá falando do Jurassic. Jurassic World, né? É, tanto que fiquei feliz que meu filho assistiu os antigos e amou. Ah, que lindo. Como é que é o nome do seu pimpolho, Bárbara? Mande para nós aqui. Eu acharia interessante um especial onde os dois falassem desde o início o contato de vocês com o terror até agora. Seus favoritos e quem sabe até alguma experiência sobre... Ô, Maxon! Então, ó, a gente falou sobre o programa 100, né? É. Qual que vai ser o programa 100? Qual que vai ser a temática? A gente não vai fazer um programa... Uma bela ideia. É um pouco intrusivo, mas é uma bela ideia. E digo mais, podemos chamar convidada ou convidado, né? Ah lá. É isso aí. Ah lá.
Ó, mas deixa só uma outra coisa. Em breve teremos mais filme de ataque animal, hein? Vai ter aquele francês Infestação. É o Sting? É o Sting? Ou seja, a gente vai ter mais um programa especial de ataque animal. É o Vermins. Qual que é o Sting? O Sting, eu não sei se ele tem anúncio, se ele tá anunciado pra chegar aqui oficialmente. Chama Sting Aranha Assassina. Eu não sei se ele vai sair aqui mesmo, ou sei lá, quando vai sair, se vai sair. É uma pena, cara, às vezes... Mas o Infestação, que é o Vermins, o francês, o Infested, tá previsto 22 de agosto, e esse Sting tá previsto pra 29 de agosto. Eu espero que de fato isso aconteça, cara, porque é muito filme de terror bom aí pra agosto. Viu, Bárbara? E se rolar esse do programa 100 aí, pode carimbar que a ideia foi sua, hein? É mais isso aqui, ó. Eu amo o Dem. E a coincidência é que terminei a segunda temporada semana passada. Exatamente como disseram, é algo refinado. Ó o selo! Quando a protagonista manda todo mundo se f***, não é muito libertador, depois de tudo que ela passou. Exato. É muito. E falando em selo refinado, não tem nenhum selo refinado nesse programa não. Olha, desculpa aí. Olha, é que eu esqueci que eu ia falar pra pôr o Maxine, mas tudo bem, passou. Agradeço pelas recomendações e nos deixar sempre bem informados. Beijão pra vocês, sucesso sempre, coraçãozinho preto. Ô, Bárbara, obrigado. Coraçãozinho preto pra você também. Prazer recebê-la aqui. Por favor, continue comentando. Esse lance do Dino Crisis, eu te confirmo. O jogo continua excelente até hoje e você pode usar o memory card e terminar o jogo hoje em dia. Olha só que maravilha. Tá vendo? E vamos ficando por aqui com mais uma edição do Eu Gente Morta. Nos encontramos de novo daqui 15 dias. Beijo, beijo. Tchau. Beijo, galera.